Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as novidades que chegaram por aqui da Companhia das Letras. Chegaram alguns livros por aqui, alguns lançamentos da Companhia das Letras, algumas edições também comemorativas, então quero compartilhar com vocês agora. A Companhia das Letras tem um projeto muito bacana que tem como objetivo divulgar, incentivar a literatura nacional. E neste mês eu recebi As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que eu li há muitos anos, nem era essa edição ainda, eu li faz muito tempo, e esses dias, né, na verdade um tempo atrás, eu estava pensando na possibilidade de reler esse livro, que é ambientado durante a ditadura militar no Brasil, e que traz a história de três jovens que estão vivendo, justamente, três jovens universitários que estão vivendo em meio a toda a questão política e social que o país passava. A história é ambientada em São Paulo, na década de 70, e traz, obviamente, críticas fortes ao período histórico. Além de ter um pano de fundo social, um pano de fundo político, aqui a Lígia Fagundes Telles também vai contar um pouco sobre a vida dessas três jovens, que se chamam Ana Clara, Lorena e Lia. Então, é um livro que eu quero muito reler, e acho que não vai demorar muito. Recebi também dois livros com uma pegada mais teórica. Um eu já li, o outro ainda não. Mas o primeiro é do Humberto Eco, o grande Humberto Eco, que é 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. E esse livro reúne relatos de Humberto Eco em 6 conferências que ele realizou em Harvard na década de 90, especificamente em 93. Então, aqui diz o que é o texto de ficção, em que medida ele difere da verdade histórica, e o que ocorre quando o leitor mistura os papéis e considera como reais personagens fictícias ou vice-versa. Então, é um livro que traz assim, de Esopo a Ian Fleming, de Edgar Allan Poe a Nerval, aos modernos experimentos de Pyrrhic, passando ainda pela Paris de Alexandre Dumas, o noticiário da Guerra das Malvinas, os filmes pornográficos e seus romances. Eco investiga os diversos aspectos da leitura, expandindo nossa percepção não apenas do mundo ficcional, mas também da própria realidade. Então, por isso que aqui fala, né, do passeio pelo bosque da ficção, então ele traz justamente uma análise sobre o que seria ficção e como o leitor, né, pode separar ficção da vida real. Então, é um livro que está na minha lista de próximas leituras. E o outro, com essa pegada teórica também, que eu recebi sobre literatura e história, como a ficção constrói a experiência, do Júlio Pimentel Pinto. Achei a proposta desse livro genial, porque é a ideia de como um historiador lê literatura. E eu me vi muito nesse livro, né? Na verdade, eu gostei muito da experiência de leitura, e ele faz aqui um percurso envolvendo diversos autores, como Poe, Cortázar, Sousandra, Marti, e por aí vai. E é uma conversa, né, uma análise. E o que eu achei interessante aqui é como esse papel de historiador / leitor faz com que ele se torne um detetive e investigue o que está lendo. E realmente isso é muito real. A questão de estudar a ficção, mergulhar na ficção, para, em alguns momentos, né, observar o que ali se compara com a realidade, mas sabendo que é ficção. Outro livro que eu recebi foi um livro de contos, Big Loura e Outras Histórias de Nova York, da Dorothy Parker. Esse livro aqui me chamou muita atenção, porque ele vem numa nova edição. Eu tinha ouvido falar sobre ele há muito tempo, mas não havia edições mais sendo publicadas aqui. Acho que era possível encontrar só em sebos, né? Até que a Companhia das Letras relançou nessa capa. Gente, essa capa aqui, né? Linda, maravilhosa. E é um livro, então, que conta, antes de mais nada, com a seleção, tradução e apresentação do Rui Castro. Então, nessa edição, nós temos alguns contos escritos pela Dorothy, que era conhecida como a escritora mais hilariante, também mais amarga dos Estados Unidos nos anos 20 e 30. Então, a gente está falando de Nova York, estamos falando de uma época
em que o jazz estava em alta e tem como pano de fundo justamente esses pontos a era do jazz. E aqui diz que oferecem, né, esses contos oferecem ao leitor um fervilhante coquetel da era do jazz americana e uma amostra da prosa mordaz da autora. Então, tá aqui. Eu ainda não comecei a leitura, mas eu tô bem curiosa para conhecer a pegada dela, a pegada dessa escrita que, como eu falei, eu já tinha ouvido falar na escritora e também nesses contos, nesse livro de contos. Ela começou a escrever por volta dos 18 anos. Enfim, ela teve uma vida bem interessante, envolvendo a escrita, né? Então, eu estou bem curiosa para conhecer mais dessa pegada dela. E nós temos aqui 20 contos da Dorothy Parker. O próximo livro é um livro muito comovente. Eu já iniciei a leitura, mas ainda não concluí. É um relato íntimo do escritor, onde ele vai falar sobre um atentado que ele sofreu e como ele sobreviveu a esse atentado, que é o livro Faca, Reflexões sobre um Atentado, do Salman Rushdie. No finalzinho da década de 80, o autor foi ameaçado pelo principal líder da Revolução Islâmica no Irã. E essa ameaça consistia em realmente anunciar o assassinato do autor e da sua equipe, que estavam trabalhando em um livro chamado Os Versos Satânicos. Então, ele acabou vivendo por anos, né, o autor, na sombra dessa ameaça, até que em 2022, em uma palestra que ele estava dando numa universidade em Nova York, justamente sobre a segurança dos escritores, ele sofre um atentado. Um jovem rapaz que tinha lido poucas páginas de um livro seu, assistido alguns vídeos, acabou confrontando ele e acabou atacando o escritor, o Salman. Esse livro, então, Faca, surge justamente do primeiro momento em que o escritor decide falar sobre o que foi esse atentado, o que ele sentiu, o que se passou nesse momento trágico de sua vida. Então, é um livro, assim, muito interessante, ao mesmo tempo muito profundo, muito necessário. Também pela temática que envolve a questão da opressão, da censura. Então, eu estou terminando a leitura para poder compartilhar em um vídeo também sobre as últimas leituras que eu fiz nos últimos meses, e aí eu conto melhor sobre esse livro para vocês, mas já digo que é impactante demais. Outro livro que eu recebi da companhia me chamou muita atenção porque é um livro autobiográfico, que é um romance russo do Emanuel Carrère, uma obra de tristeza infinita, ciúme infernal e paixão violenta, segundo Le Monde. Esse livro aqui traz a viagem, né, que o Emanuel fez para a Rússia para rodar um documentário. Só que chegando lá, ele se depara com muitas situações, como encontrar uma Rússia profundamente desconhecida para ele, e enfrenta segredos de família, histórias de dor e traição nunca bem explicados. Enquanto se debate com esse passado proibido e uma viagem cada vez mais caótica para gravar o documentário, a relação com sua companheira Sophie começa a ruir. Então, olha só, várias situações, né? Dominado pelo ciúme e pela fúria, será capaz de destruir a mulher que tanto ama. Unindo essas três histórias, né? Ele rodando o documentário, conhecendo, né, coisas sobre o seu passado que ele não conhecia até então, e a questão do relacionamento dele com a mulher. Então, unindo essas três histórias, Carrère constrói um retrato sincero de um homem em busca de redenção. Mestre da narrativa ficcional autobiográfica, Carrère se revela ao leitor sem disfarces ou atenuantes, desvelando seus segredos, suas crises de ciúme e suas fraquezas. É um livro que eu estou colocando muita expectativa, principalmente por essa sinopse, né? Eu acho que é um livro que vai render muitas surpresas, talvez até alguns plots aí, mas também vamos conversar sobre ele conforme eu for lendo. Recebi também o best-seller do New York Times, chamado Pacto da Água, do Abraham Verghese,
esse calhamaço, tá? Interessante que eu não tinha ouvido falar desse livro, só pelas redes sociais da Companhia das Letras, mas é do autor do 11º Mandamento. E aqui traz a história de uma saga familiar arrebatadora. É um livro que é ambientado dos anos 1900 a 1977, então temos pouco mais de 70 anos de história. Pacto da Água é ambientado na Índia, e eu não me recordo de ter livro nenhum lido ambientado na Índia. Nessa história, a gente conhece uma família que carrega um mal por gerações. Em toda geração, uma pessoa é morta afogada. E é interessante que esse livro é narrado por uma jovem que vem se tornar a matriarca da família, né? E ela nos conta as mudanças que ocorreram com o passar do tempo, os progressos na medicina. A gente vai ver muito papel da medicina nesse livro também, e os sacrifícios feitos pelas pessoas que vieram antes. Então, é um livro que dizem aqui, né, os comentários, que é um livro arrebatador. Estou bem curiosa para conhecer essa história, mesmo nunca tendo ouvido falar, né, sendo um livro contemporâneo, é um best-seller, mas mesmo assim essa sinopse me chamou muita atenção. Me conta nos comentários se vocês já conheciam esse livro. O próximo livro eu estou programando para iniciar a leitura agora, durante essa semana. Iniciar, porque é um livro de não ficção, mas é muito interessante também. Se chama Eva, de Cat Bohannon. Como o corpo feminino conduziu 200 milhões de anos de evolução humana. Gente, esse livro aqui, acho que tem tudo para ser um baita livro de não ficção. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Eu ainda vou começar a leitura, tô organizando o meu cronograma aqui de leitura, mas eu tenho certeza que vai ser um dos melhores do ano. E aqui diz: quem é a cientista Cat Bohannon explica toda a ciência por trás do sexo feminino e oferece uma perspectiva revolucionária sobre a nossa própria história. Ao analisar os últimos 200 milhões de anos, o livro faz uma correção urgente e necessária em um mundo que se concentrou, por tempo demais, no corpo masculino cisgênero, além de trazer descobertas surpreendentes que mudarão tudo que você acha que sabe sobre a evolução humana. Então temos aqui um grande livro e uma grande promessa aí de ser uma das melhores leituras do ano. Então me acompanhe também, que eu quero gravar alguns vlogs desses livros que eu estou lendo. E por fim, mas não menos importante, foi o último livro que eu recebi essa semana. É um livro que eu ainda não li. Eu tenho, inclusive, um box com as obras do Guimarães Rosa. E eu estava adiando muito essa leitura, mas eu acredito que vai sair em breve, que é a leitura de Grande Sertão Veredas. Tá para sair aí, se eu não me engano, já saiu quando eu gravar esse vídeo. Quando eu postar esse vídeo, já deve ter sido lançado o filme inspirado nesse livro. Tem toda uma pegada contemporânea, né? Uma releitura desse grande clássico da nossa literatura, e que eu estou muito animada para assistir também. Essa história é narrada pelo olhar de Reobaldo, acho que um dos grandes personagens da literatura. E aqui a gente vai encontrar amor, romance, violência, tristeza, muita luta. Acho que um dos maiores clássicos da literatura brasileira, sem dúvidas. E eu ainda não li, mas tá chegando o momento, quem sabe, planejar uma leitura coletiva com vocês, aproveitar aí que temos o lançamento do filme, né, para que a gente possa ler e depois assistir ao filme que foi inspirado em Grande Sertão Veredas. Então me conta nos comentários também se vocês se animam para uma leitura coletiva de Grande Sertão. Não será uma leitura corrida, eu pretendo estender aí por mais de um mês, com certeza, para que a gente possa ler com calma e conseguir ler outros livros também. Bom, pessoal, esses foram os livros que eu recebi da Companhia das Letras nessas últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!